Olá, seja bem-vindo a você que acompanha as redes sociais e os canais aqui do 24 Horas News. Meu nome é Derek Fernandes e esta é mais uma edição do Podercast, o podcast de política, opinião e notícias do 24 Horas News. Transmitido em todas as nossas plataformas, o link já está na descrição do vídeo para você também acompanhar e seguir no YouTube, no Instagram e também em outras redes sociais. O Podercast é um oferecimento do 24 Horas News e hoje nós recebemos aqui, que aceitou o nosso convite, o pré-candidato ao governo do estado do Paraná, uma entrevista bem bacana que nós estamos preparando com César Silvestre Filho. César Silvestre Filho, que foi prefeito de Guarapuava em 2 oportunidades, também foi deputado estadual e é de uma família que tem um sangue político aqui no Paraná. Queria dar bem-vindo, umas boas-vindas para o César Silvestre, gente que aceitou aqui gentilmente o nosso convite. Aliás, César, é a segunda passagem, ou terceira passagem tua por Londrina que a gente vem combinando. Na última ocasião, a presidente do PT, a ex-senadora, aliás, Gleice Hoffmann, atual deputada federal, foi entrevistada. E agora eu dou as boas-vindas a você ao nosso Podercast. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Derek. Fico muito feliz de estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer quando venho para Londrina de poder conversar e eu sempre acompanho o trabalho que vocês têm feito de uma forma moderna, autêntica, de trazer notícias para a população. E que bom que agora você também está trazendo um pouco mais de discussão sobre a política, até porque é um ano muito importante para o Brasil e é fundamental que as pessoas fiquem bem informadas, possam acompanhar bem todas as discussões desse processo eleitoral que é tão relevante para o país, e para o Paraná não vai ser diferente. Com certeza. E você, hoje, César, eu estava acompanhando, você cumpriu uma agenda longa aqui na região, na cidade de Londrina. Eu queria que você falasse um pouco o que você fez hoje. Eu vi lá posts seus no Instagram, em Cambé, enfim, visitando lideranças. Tem sido longa a caminhada pelo Paraná. Tem sido, mas é muito gratificante. Todas as semanas eu tenho percorrido regiões diferentes do nosso estado. Aqui na região de Londrina, só na pré-campanha eu já vim mais de 2 vezes. Tenho procurado dar uma prioridade grande para essa região pela relevância que eu enxergo que ela tem para o Paraná e sempre para procurar estar sintonizado, porque cada vez que a gente percorre o estado, a gente procura fazer agendas diferentes, cobrindo regiões diferentes e falando com pessoas também que têm visões e demandas que são diferenciadas. Então, dessa vez, nós tivemos percorrendo já em dias anteriores a região Apucarana, Arapongas, Londrina, durante esses últimos 2 dias. Hoje pela manhã nós fomos para Cambé, onde, claro, percorremos os órgãos de imprensa, que têm sido muito gentis em abrir espaço, nos dar a oportunidade de apresentar as nossas ideias e também para que muitos possam me conhecer. Mas muito importante também, algumas visitas que nós estamos fazendo a alguns segmentos da sociedade. Conversando com lideranças empresariais, estive hoje com a Associação Comercial de Cambé, depois com a Associação Comercial de Londrina, sempre para procurar trocar ideias, buscar também ampliar as nossas conversas, as agendas, para que a gente possa, na sequência, também estar falando com mais lideranças e segmentos. E o objetivo principal de tudo isso, na pré-campanha, é muito de ouvir. Quando a gente faz essas visitas, a gente vai afinando a viola, afinando o ouvido, compreendendo com mais sensibilidade o que efetivamente é importante para cada uma dessas regiões e para cada um dos segmentos. Porque essa talvez seja a grande sacada, o grande segredo de se fazer uma boa gestão. É você compreender com precisão aquilo que efetivamente importa para cada um. Você não pode imaginar que o Paraná é uma coisa só, que eu vou vir com um planinho de governo padrão e dizer que ele serve lá para Paranaguá da mesma forma que serve para Paranavaí. Nós sabemos que são realidades absolutamente distintas. E para ser bom governante, você tem que entender o que cada um precisa naquele momento, porque o dinheiro é escasso. Você não pode desperdiçar com coisas que são irrelevantes. E eu vou falar para você assim, César, o Paraná é um estado, temos aí 11 milhões de habitantes, e começar pelo começo. Você falou de plano de ideias, de plano de governo, algo que você vai propor de diferente para a população paranaense. Mas eu queria entender de onde surgiu esse sentimento, porque até então
nós tínhamos aí uma polarização política entre o atual governador Ratinho Júnior, o ex-governador Roberto Requião, que agora está no PT e vai disputar a eleição também, e de repente surge lá de Guarapuava, que é uma grande cidade, mas na história política do Paraná ela teve um papel fundamental, embora faz tempo que não surge um nome grande de Guarapuava. Seu pai foi secretário de Estado, talvez ele tenha sido um dos últimos nomes de Guarapuava, tem sua mãe, Cristina Silvestre, mas para esse padrão, uma proposta de governo, da onde surgiu esse sentimento do César Silvestre Filho ser candidato a governador? Hoje a gente fala pré-candidato, mas nessa proposta, nessa toada. Bom, Derek, primeiro dizer que talvez a minha caminhada, né, a forma como eu aproveitei as oportunidades políticas que eu tive até aqui me trouxeram para essa candidatura. Eu fui deputado estadual muito jovem, fiz um bom mandato como deputado, consegui me destacar na Assembleia Legislativa. Graças a essa forma de atuação, eu me elegi logo em seguida prefeito de Guarapuava, com uma grande votação. Fui reeleito com a maior votação do estado naquela eleição entre os 10 maiores municípios do Paraná, e 4 anos depois saí da prefeitura com 80% de aprovação e ainda fiz o sucessor. Talvez essa passagem minha pela vida pública despertou em algum momento sempre a importância de estar procurando me preparar para qualquer desafio, procurando fazer o melhor possível, procurando sempre estar antenado com o que havia de melhor e mais moderno a ser proposto para a população, e sempre procurando demonstrar capacidade de realizar. Não adianta você só ter ideia, ter discurso afiado, mas não conseguir colocar as coisas na realidade, concretizar os projetos. Eu acho que essa maneira, de alguma forma, foi me preparando ao longo do tempo para esse desafio. E aí o fato do nosso partido, que já governou o Paraná por 8 anos, reconhecer em mim qualidades e condições de conduzir um processo de uma candidatura ao governo do Paraná, para mim, evidentemente, é uma forma de reconhecimento. A gente sabe que não é o normal. Raramente lideranças do interior do estado têm condições de apresentar uma candidatura ao governo do Paraná. Nós estamos sendo governados desde o Jaime Lerner, nós estamos falando aí desde do próprio governo anterior do Jaime Lerner, desde o Álvaro Dias, né? Todos os governadores do Paraná têm a capital do Paraná, a capital do estado, Curitiba, como domicílio eleitoral. Todos, né? E isso, evidentemente, acabou fortalecendo, de certa maneira, as forças políticas e econômicas daquela região em detrimento das forças políticas do resto do estado. Né? No passado recente, Londrina tinha essa capacidade de ir apresentando e elegendo os seus nomes para o governo do estado. Mas esse ciclo mudou. Na medida em que houve um enfraquecimento político das lideranças do interior, né, houve um fortalecimento político das lideranças da capital e, por consequência, isso conduziu as decisões do governo para um fortalecimento político, para um fortalecimento econômico também daquela região, em detrimento das outras regiões. É só ver que o processo de industrialização do Paraná, nessas últimas 3 décadas, que coincidentemente são as mesmas 3 décadas governadas por políticos da capital, foi toda concentrada na região metropolitana de Curitiba e no máximo chegando até Ponta Grossa. Nós não tivemos mais ciclos de desenvolvimento econômico, de industrialização do estado voltadas para a interiorização. E isso, é claro, é resultado dessa fragilidade, do enfraquecimento político das nossas lideranças do interior. Então nós estamos diante, dessa vez, de uma oportunidade de fortalecer e eleger uma candidatura que vem com essa essência de ser forjada, criada no interior do estado, na vivência do dia a dia do interior, na representação política do interior. Eu fui deputado representando o interior e fui prefeito de uma cidade que é bem no centro do Paraná, né? Tipicamente interiorana. Mas eu posso dizer que é uma forma de enxergar o interior diferente. Quer dizer, eu sempre digo isso. Eu fui um prefeito que procurou tornar a minha cidade do interior moderna. Não é porque eu sou do interior que eu aceito ser desprestigiado. Não é porque eu sou do interior que eu aceito só as migalhas do governo do estado, das políticas públicas, na medida em que a prioridade acaba ficando sempre próximo da capital.
Não é porque eu sou do interior que eu aceito ter um ensino superior de má qualidade. Não é porque eu sou do interior que eu vou ficar longe dessas novas ondas e oportunidades que surgem com o mercado da inovação tecnológica. Não é porque eu sou do interior que eu aceito ter uma infraestrutura de má qualidade, que aceito ter distanciamento em relação ao acesso à aviação, a outros serviços que conectam e aproximam as nossas cidades do resto do Brasil. Então, tudo isso, toda essa visão que eu carrego e eu governei a minha cidade com essa expectativa, é que eu pretendo levar para o governo do Paraná para dizer sim, que nós temos condições de resgatar a nossa força política e fazer uma ação de governo e desenvolver políticas públicas que possam valorizar e prestigiar o Paraná como um todo, criando políticas e planejamento para que ao longo do tempo a gente leve desenvolvimento e prosperidade para todos os cantos do Paraná de uma forma mais homogênea, mais equilibrada, mais generosa, né? Reconhecendo, sobretudo, as regiões que hoje têm maior dificuldade, as mais carentes, e que certamente no meu governo terão uma maior prioridade e senso de urgência, que são aquelas pelas quais eu entendo que o governo deve começar a agir. Perfeito, muito boa colocação. E você falando em planejamento, me veio à mente a questão, se é de Guarapuava, e é inevitável a gente falar disso, né? A questão do grande assalto que aconteceu na cidade nas últimas semanas, que inclusive levou terror. Nós estivemos cobrindo essa situação, algo totalmente inesperado no domingo de Páscoa. Acredito eu que a cidade naquele momento, naquela hora da noite, por ser um domingo de Páscoa, tinha muita gente na rua, tinha muito movimento nas praças. Guarapuava é uma cidade com várias praças, vários lagos, né? E aí, César, eu entro na pauta de segurança pública. Hoje a gente enxerga o Paraná imerso numa crise de segurança pública que se evidencia pelos protestos ao qual o governador Ratinho Júnior é recebido nas cidades pelo qual ele passa. César, você hoje é um pré-candidato ao governo. Não vou aqui fazer críticas, né? Mas se você porventura se elege a governador, vamos pôr assim, qual seria a proposta para resolver esse impasse que hoje existe com policiais militares, policiais civis e a polícia científica? E não só as polícias, como quase todo o quadro do funcionalismo público do Estado. Nós estamos falando aqui de salários defasados, nós estamos falando de jornada excessiva, policiais que trabalham 60 horas por semana, por exemplo, e naquele dia em Guarapuava a gente viu uma falha, e uma falha gritante. Então queria que você comentasse qual é a tua visão de gestor para a segurança pública do Estado do Paraná. Bom, aquilo que aconteceu em Guarapuava, lamento muito, minha cidade, eu estava lá, né, junto com meus filhos e minha família, nós enfrentamos aquele clima de terror que foi instalado. Ali ficou muito emblemático a fragilidade da segurança pública do Paraná, porque uma cidade como Guarapuava, que tem quase 200 mil habitantes, é sede de batalhão da polícia, sede de quartel do Exército, sede de Polícia Federal, de Polícia Civil, Rodoviária, quer dizer, todos os equipamentos de polícia lá instalados, e nem assim o crime organizado se sentiu intimidado para sitiar a cidade e tomar conta dela. E isso ocorreu porque os serviços de inteligência e informação do crime organizado hoje está muito à frente dos serviços de inteligência do Estado, que não funcionam, né? O Estado não teve nenhuma capacidade de antever a ocorrência e o planejamento desse crime, que foi muito bem arquitetado por essa quadrilha que tomou conta da nossa cidade. E aí a gente percebe que as nossas forças de segurança não estão preparadas para fazer e lidar com esse tipo de situação, nem para prevenir, muito menos para conter, muito menos para fazer o enfrentamento. É só você ver que eles passaram mais de 3 horas aterrorizando a cidade sem resistência. E não tinha como fazer resistência, porque a polícia tinha feito uma escala para aquele domingo de apenas 9 policiais, sendo 3 viaturas de rádio patrulha, onde eles portam pistola, e uma patrulha do choque que estava pela metade. Quando você tinha, por outro lado, mais de 50 bandidos fortemente armados, protegidos por carros blindados, né, e fuzis, submetralhadoras, armas de pesados calibres que intimidam
e tornam a disputa absolutamente desigual. Não tinha nenhuma condição da polícia fazer o enfrentamento. Se fizesse, seguramente nós teríamos muito mais perdas de policiais que nós tivemos. Mas isso mostra, por outro lado, que nós ficamos totalmente frágeis, vulneráveis, à mercê da própria sorte e na mão da bandidagem. E você imagina, se uma cidade como Guarapuava, que tem todos esses equipamentos, todo o batalhão da polícia sofreu e ficou de joelhos dessa maneira, você imagina os pequenos municípios do Paraná, onde nós temos hoje cerca de 80, que nem escala de polícia militar todos os dias o Estado consegue fazer, dado o fato de nós estarmos hoje com o menor efetivo de polícia da história. Nós temos que ter uma ideia hoje, Derek, na Polícia Civil, o menor número de delegados por habitante entre todos os estados do Brasil. Isso é um dado vergonhoso. Se a gente não tem uma polícia civil estruturada, a gente tem impunidade, porque aí os crimes não são apurados, não há investigação competente, e aí certamente qualquer advogado criminal consegue desconstruir as prisões, né, o trabalho que a polícia ainda faz. E para piorar, nós temos um governador de estado que não mexe na sua equipe, preservou um secretário que certamente é um dos mais incompetentes da história do Paraná, ficou segurando ele no cargo, não sei por medo do quê, ninguém sabe explicar, por muito mais tempo do que deveria, e esticando uma corda de relacionamento com os servidores. Corda que arrebentou, inclusive, recentemente, não teve como... Ô, Derek, veja o que aconteceu em Londrina. Para vocês verem, isso é inédito na história do Paraná. Um governador do estado. O governador do estado é o chefe maior da Polícia Militar. Ele é o comandante maior. Acima do comandante-geral da polícia está o governador. O governador do estado veio para Londrina. E para acessar ao Parque de Exposições da Londrina, ele pediu o apoio da Guarda Municipal de Londrina, porque ele próprio, o governador, perdeu a relação de confiança com a sua própria polícia militar. Isso é o caos. Isso deveria ser manchete em todas as mídias do Brasil. Porque isso é o rompimento absoluto da hierarquia. O governador não confia na sua própria polícia. Deu até uma treta ali na frente do Ney Braga, inclusive, porque policiais civis, que também estão descontentes, inclusive... Foram impedidos de entrar no parque. Foram impedidos de entrar no parque e tinham a intenção ali de fazer um protesto. Dias antes, inclusive, César, até fazendo um adendo a esse episódio, o governador ele ia vir à cidade e aí ele cancelou a vinda à cidade. Isso foi notícia lá no 24 Horas News, a gente trouxe essa manchete de que os policiais estavam preparados. Mas César, mais do que a gente falar os problemas, hoje nós já conhecemos a resolução para isso. Porque veja, vai governo, vem governo e a situação continua quase que a mesma. O número de municípios do Paraná não aumentou nos últimos 10 anos, são os mesmos 399 municípios. Mas nos últimos 10, 20 anos, talvez nos últimos 20 anos tenha aumentado um ou outro, a situação não foi corrigida. Nós tivemos várias crises da segurança pública. Primeiro, a grande crise das carceragens, onde os presos eram colocados, né, dentro de carceragens improvisadas, às vezes com capacidade de 20, 30 pessoas, estava lá aguardando 200, 300 presos. O caso de Paranaguá é um caso emblemático, onde a cadeia está no centro da cidade. Como que o Estado resolveria isso hoje? Não tem outra maneira de resolver a segurança pública do Paraná a não ser com mais investimento. Mas investimento que seja feito de forma competente. Quando você fala de investimento, e eu fui gestor público por 8 anos, né, entendo bem essa realidade, você não faz investimento só porque você quer. Você tem que encontrar meios. Esses meios são parte com o esforço de gestão, e aí você aprender a gastar melhor o orçamento que você tem, e também ampliando a capacidade de investimento, fazendo parcerias com o governo federal, fazendo parcerias, se for o caso, com iniciativa privada, e daí a importância de usar ferramentas como as próprias parcerias público-privadas, né, você descentralizar o investimento, e você também ter a capacidade, de algumas maneiras, de você trazer o governo federal a investir junto com o governo do estado para a superação desses problemas. A crise penitenciária, inclusive, é um problema nacional.
Existem linhas de financiamento de investimento para o sistema penitenciário que estão alocados recursos do Ministério da Justiça, que o Paraná não teve a capacidade de captar. Essa gestão do Ratinho não conseguiu construir no Paraná nenhuma única penitenciária. E olha que foram várias promessas e várias expectativas. E só no orçamento de 2022 tem 8 obras do governo do estado paralisadas com orçamento aprovado porque não tiveram a capacidade de fazer projeto. Uma ineficiência absoluta, inclusive para executar o orçamento que tem. Então não é só problema de falta de dinheiro, falta de competência de fazer a gestão do recurso disponível. Mas é claro que também tem que aprender a priorizar o uso do recurso. Se a gente sabe que segurança pública é prioritária, nós temos que ter a condição e a competência de definir isso de forma objetiva. Não pode um governo imaginar que vai passar 4 anos governando só em cima de propaganda. Veja como há uma inversão de prioridade. Esse governo do Ratinho, só no ano de 2022, investiu em propaganda 160 milhões de reais. E não vou aqui... Nesse ano. Só no ano de 2022. E eu não vou aqui aliviar, me desculpem, mas não vou. O governador Ratinho é dono do maior conglomerado de comunicação do Paraná. Desses 160 milhões, grande parte do dinheiro é para abastecer as empresas da família dele. Da Rede Massa, da rede de rádios Massa FM, que são grandes conglomerados. Então, parte desse dinheiro abastece o cofre da própria família do governador. E em consequência disso, muito dinheiro sendo dado para grandes emissoras de rádio e televisão que hoje calam, muitas vezes, a voz da oposição. Felizmente, não é o caso do trabalho corajoso que você faz aqui no 24 Horas. Então, veja, esse cenário que a gente está vivendo, né, mostra que se está faltando também dinheiro hoje para a segurança pública, é porque tem sido torrado o dinheiro público de forma absolutamente irresponsável em outras áreas. E não é só na propaganda, não. Em outras ações que têm menor relevância, né, a gente vê o governo gastando muito dinheiro, por exemplo, na área da educação, na compra de kit tecnológico, é robozinho para cá, é kitzinho de não sei o que para lá, e pouco investimento naquilo que importa na educação, que é na formação dos professores, na qualificação dos nossos mestres, daqueles que ensinam os nossos filhos, que preparam as aulas. Né? A gente vê dinheiro sendo mal usado na área da saúde, por exemplo, onde se investe muito dinheiro para compra de veículo, para entregar a chave em porta de prefeitura, mas não está se investindo hoje nos mutirões para fazer as cirurgias, as consultas, os exames dos tratamentos eletivos. Então, há muita incompetência na priorização do uso do dinheiro público e não é à toa que a população está sentindo. Você falou em dinheiro público, até me chamou a atenção aqui o número de 122 milhões em propaganda só em 2022. Eu fui fazer uma rápida conta aqui. Isso dá quase 1 milhão por dia. Nós passamos 120 dias do ano agora. Lembrando que ele só pode usar publicidade nos 6 primeiros meses do ano eleitoral. Pois é, isso dá eu me recordo que um jornal parceiro nosso, Plural, lá de Curitiba, eles até publicaram uma certa ocasião que o governo estava gastando o valor de um BMW por dia em propaganda. Isso no acumulado até 2019, até o primeiro ano de 2019. Agora nós já podemos dizer que são 2 ou 3 BMWs por dia em propaganda. Impressionante, César, esse dado que você trouxe aqui. É inclusive até uma pauta para que a gente possa apurar e trazer com mais detalhes. São 160 milhões e a fonte até desse estudo é o próprio orçamento público das linhas do portal da transparência que o deputado Gora, deputado de oposição lá de Curitiba, levantou recentemente. Não, muito bom. César, você falou em destinação de recursos do Estado. É uma pauta importante porque um governo é formado por uma gestão. E gestão, a gente lembra do pedágio, que é um tema espinhoso hoje dentro do contexto não só da política, mas da logística, da economia de toda a cadeia produtiva do Paraná. E pedágio esse que não está sendo cobrado momentaneamente, não significa que acabou, o pedágio vai voltar. Tem aquelas placas lá nas praças de pedágio, fim dos pedágios, mas não é bem isso, né? A gente sabe. O que você acha dessa gestão, desse processo que está sendo feito, César? Eu queria que você não poupasse verbo, porque você mora numa cidade, Guarapuava, uma cidade cortada por várias rodovias, muitas delas rodovias estaduais.
E muitas rodovias, inclusive, uma situação dramática, né? Pelo qual passa ali a região centro-sul, centro-oeste do Paraná. O modelo de pedágio hoje que está sendo proposto pelo governo promete aí um valor menor de tarifa, mais investimentos. Você acha que está correto esse processo? Qual que é a tua visão desse processo? Olha, a condução do pedágio, do assunto do pedágio pelo atual governador Ratinho dá a cara da própria gestão do governo. Quer dizer, um governo de improviso, é um governo que age com irresponsabilidade naquilo que é essencial e é um governo que, infelizmente, não consegue solucionar nenhum problema minimamente complexo. Todos sabiam que o assunto mais importante dessa gestão era a questão do pedágio. Qualquer um sabia. Quando teve a eleição de governador 4 anos atrás, todos foram para a eleição falando do novo modelo, que ia ter uma nova concessão, cada um fazendo suas promessas, mas todos sabiam que esse seria o tema central do Estado. O que aconteceu é que o Ratinho assumiu o governo e o primeiro ato dele foi lavar as mãos, jogar a responsabilidade para o governo federal. Ao fazer isso, ele deixou de conduzir o processo sobre a ótica dos interesses do próprio povo do Paraná e sobre o nosso sentimento de urgência. E deixou que o governo federal tocasse a partir das suas prioridades e outras urgências. O que aconteceu? O prazo do contrato encerrou em 2021, o governo não conseguiu propor um modelo novo até lá, e aí o governador Ratinho achou que ia fazer uma grande jogada de mídia em liberar as catracas, suspender a cobrança, mas tirar também as empresas que faziam a prestação do serviço, do resgate, de limpeza, de roçada e a manutenção das rodovias. E hoje quem está rodando pelas rodovias do Paraná, que antes eram pedagiadas, estão vendo que elas estão rapidamente se deteriorando. As rodovias do Paraná estão virando verdadeiro queijo suíço, cheia de buraco, já apenas 5 meses depois que o governador tomou essa decisão irresponsável. E o que é mais grave, esse processo não vai ser resolvido agora, porque o Ratinho já viu que o modelo que ele escolheu, que inclusive coloca 15 novas praças de pedágio nas rodovias do Paraná, inclusive algumas aqui na região de Londrina, no entorno de Londrina, nesse modelo dele, nós vamos ter um processo que vai fazer com que o custo total do nosso pedágio no modelo que o Ratinho está propondo vai ser igual ou mais caro até do que nós tínhamos no passado. E por saber disso, ele está julgando essa discussão só para depois da eleição, né? Só que sempre fingindo que o assunto do pedágio não é com ele, porque essa é a postura dele, de não se envolver em polêmica, de não assumir posição sobre nada, de não ter a coragem de enfrentar os problemas. Então ele está fingindo que não é com ele está jogando a culpa no Bolsonaro, mas na verdade foi ele que deu para o Bolsonaro a responsabilidade de conduzir o processo, né? E o que é mais grave, se ele jogando isso só para o ano que vem, a gente não sabe como que vai ser o desenrolar do processo. A gente está correndo o risco disso só se resolver daqui a um ano. Então é 2023, pode ser final de 2023. E nós vamos ficar com as nossas rodovias sem manutenção até lá. E eu quero aqui afirmar, as nossas rodovias não aguentam mais do que 3 meses sem manutenção. A gente vai entrar numa situação de caos nas estradas do Paraná se for mantido essa postura irresponsável. Então a gente precisa, em primeiro lugar, alertar as pessoas da cilada que foi criada, né, dessa politicagem que se fez de acabar com a cobrança na véspera da eleição e dizer que o momento é de reação e a reação é política. Eu espero ser eleito governador do Paraná para que em janeiro de 2023, ainda em tempo de intervir no processo, a gente reassuma a condução disso, traga essa discussão para o Paraná, para não atrasar o processo, nem que a gente faça isso de uma maneira junto com o governo federal, mas trazendo para perto e próximo essa discussão e rever alguns conceitos que eles estão debatendo, que na minha opinião vai tornar esse pedágio mais caro do que o necessário. Nós temos tempo ainda de corrigir esse processo, tem muitas coisas que precisam ser revistas, inclusive em termos de prioridades de alguns investimentos que eles estão colocando, que na prática vão encarecer o pedágio, quando na verdade a gente poderia estar trabalhando com algumas ideias alternativas para tornar ele mais barato e mais eficiente. Londrina, ela já vive, você falou de uma praça de pedágio em Londrina, ela já vive
Nós aqui que moramos em Londrina, nós já vivemos assim um pandemônio quando tem o pedágio. Nós temos aqui na nossa porta de entrada, em Jataizinho, o pedágio que era a praça mais cara, se não me engano, do Brasil. Do Brasil. Então era um pedágio exorbitante. E, César, isso atrasa aqui a industrialização da nossa cidade, atrasa o desenvolvimento dela. Veja só, a PR-445, que por muitos anos conhecida como Estrada da Morte, tão somente agora existe um plano de duplicação, mas um plano que ainda não começou, né? Já foi anunciado 5 vezes. Já, veio várias vezes aqui liberar recursos, enfim. E não estou falando só de governo Ratinho, mas também teve outros governos que vieram aqui em Londrina fazer esse anúncio, né? E continuando dentro desse aspecto, César, você acha que o Estado ele vai perder a capacidade, o fôlego de manter a conservação das rodovias do Paraná, porque não é um custo pequeno para o governo do estado absorver. Estamos falando aí de ambulâncias que precisam de deslocamento, enfim, não é simplesmente terceirizar tudo e pagar mais caro, sendo que seria mais fácil uma concessão. Você acha que o estado ele pode perder o fôlego a ponto de nós termos um colapso nas rodovias do Paraná? O problema maior é que essas rodovias, elas não foi preparado o orçamento para fazer a manutenção e a restauração dela por tanto tempo. O governo, quando liberou da cobrança, imaginou talvez que logo em sequência viria um novo modelo. Só que como esse novo modelo está vindo mais caro, agora estão deixando isso só para depois da eleição. Então nós vamos ficar assim, sem orçamento, não tem previsão orçamentária para fazer a manutenção. E a consequência disso é que, se o Ratinho continuar conduzindo esse processo do jeito que ele está fazendo, a hora que essas empresas assumirem, elas estão fazendo propostas de preço para tocar a manutenção daqui para frente e para fazer investimentos novos, não para recuperar o estrago feito. Então essas empresas já vão entrar pedindo reajuste na tarifa para consertar aquilo que o Ratinho deixou estragar. Para você ter uma ideia da gravidade dessa irresponsabilidade da decisão dele. O que eu proponho em relação a isso, e de diferente, é que na medida em que o Estado está concedendo para a iniciativa privada e para o usuário pagar a manutenção das rodovias no novo modelo de concessão, o Estado vai deixar de investir muito dinheiro que é investido hoje na restauração e manutenção das rodovias que vão ser incluídas nesse novo processo. Tem muita rodovia estadual que está sendo pedagiada pelo Ratinho agora, então vai ter um processo de incremento de novos trechos. Então, isso vai gerar certamente uma economia para o Estado. Eu entendo que o Estado tem que utilizar esse dinheiro que vai deixar de ser investido na manutenção para ele subsidiar a implantação de melhorias nas rodovias e tirar o peso disso das tarifas, para proporcionar tarifas mais baratas em alguns pontos específicos. Claro que isso não vai trazer dinheiro suficiente para baixar o pedágio de todo o Estado, mas isso deve ser utilizado, na minha visão, para priorizar naquelas regiões onde as economias são mais frágeis. Nas regiões do Paraná, onde tem menos indústrias, onde tem menos tráfego e tem menos relevância econômica. Porque se essas regiões tiverem que pagar tarifas muito caras, de vez que elas vão entrar no empobrecimento. De vez que elas não vão se industrializar. Processo de inanição, na verdade. E aí a tendência é a gente aprofundar essa desigualdade regional, aprofundar esses bolsões de pobreza, e aí a gente vai ficar vivendo e convivendo num estado que tem uma aparência de rico, mas com regiões muito definhadas, com a população se evadindo cada vez mais, migrando para os grandes centros, e só vão ficar nesses municípios a população mais envelhecida, com menos capacidade de trabalho e que com certeza vai gerar uma série de consequências sociais ali na frente. Essa visão do Estado que eu não concordo. A gente não pode jogar com a barriga, empurrar os problemas, fingir que eles não existem. E essas ações são fruto de decisões políticas. A hora de rever isso aí é agora, que nós estamos entrando num processo eleitoral. O atual governador já demonstrou que não tem sensibilidade para perceber isso, para compreender a complexidade e a relevância dessas decisões, porque ele não é daqui. É um governador que vive uma realidade da capital, dentro do palácio, no ar-condicionado, vive há muito tempo encastelado nesse universo, né, do glamour do poder. Está longe da realidade do povo do interior, do dia a dia do interior e até mesmo de conhecer. Diz que acaba indo para a capital para passear, para fazer
festividades né, de feriado, final, mas não é uma vivência do dia a dia. E essa falta de sensibilidade e percepção é que hoje tem mais me preocupado em relação à condução do nosso Estado. A gente percebe que o Paraná hoje não tem um programa, um planejamento, um norte das suas ações. Ele está à deriva. Né? As ações do governo são sempre feitas para resolver algum problema. Para apagar fogo. Para apagar um incêndio. Então, é um governo, é uma gestão governada pelo problema do dia. Na medida em que os problemas vão surgindo, o governo sai atrás tentando corrigir o problema existente. E não um governo que tem um planejamento, que tem um norte, que sabe para onde está indo e que, claro, vai resolvendo os problemas ao longo desse planejamento. E isso nos deixa totalmente sem norte nenhum, fica correndo atrás do próprio rabo, né? E sempre torcendo para que nenhum problema maior aconteça. E esse norte, César, que você está falando, ele passa pela industrialização, ele passa pela geração de empregos. Um dos maiores problemas que o interior enfrenta hoje é muitas vezes não só a fuga, como a baixa atratividade da indústria. Esse é um problema hoje, por exemplo, enfrentado por Londrina, que tem o seu parque industrial com obras paralisadas, obras que inclusive o governador Ratinho Júnior e o prefeito Marcelo anunciaram aqui no alto das eleições de 2020, agora nós temos lá um parque parado, né? Mas não só Londrina, vamos falar de Sengés, vamos falar de Nova Londrina, de Poricatu, são cidades que sonham em um dia ter uma grande indústria. Como trabalhar a industrialização no interior do Paraná, César? Hoje, nós enxergamos... Quando eu vou para Curitiba, eu passo ali pela região de Ponta Grossa, é a coisa mais linda de se ver. Você passa pela fábrica da Adriática, pela Heineken, pelo Madeiro, enfim. Ambev, é lindo de se ver. Como que a gente faz isso chegar aqui no interior do Paraná também? É uma dúvida, é algo que eu gostaria, eu perguntei para o Requião numa entrevista que eu fiz com ele, agora eu pergunto para você, gostaria de perguntar ao governador Ratinho Júnior, que ele é de Jandaia do Sul, em tese ele deveria ter ali um tato melhor. Como que nós podemos industrializar o interior do Paraná, César? Primeiro é ter a coragem de mudar a nossa política de atração de investimentos. Hoje, o Paraná tem feito uma renúncia fiscal muito grande, em torno de 17 bilhões de reais hoje são renunciados em favor dessas multinacionais que vieram para o Paraná. Só que o grande problema não é na concessão do incentivo em si, mas na forma como o governo está trazendo esses investimentos sem condicionar a instalação deles nas regiões que interessem ao Estado. Então hoje o governo deixa de arrecadar impostos e as empresas se instalam onde elas querem, não onde o Estado manda. E aí não faz sentido. O Estado tem que ter a coragem de dizer que as regiões que já são altamente industrializadas, elas não têm mais por que atrair investimentos se não for para pagar imposto. Isso até é injusto com o resto da indústria que é paranaense, que concorre com esses que vêm de fora. Que paga imposto, inclusive. Claro, e paga imposto caro. Então, se é para atrair investimentos com renúncia fiscal, então que o Estado tenha o poder e a capacidade de dizer, tudo bem, eu faço para você uma concessão de isenção, porque você vai se instalar em Londrina, e em Londrina eu sei que você vai ter que rodar uma distância maior para chegar nos outros centros, vai ter que passar por mais pedágio, vai ter mais consumo de óleo diesel, então a logística vai ser mais cara, mas eu vou equalizar o teu custo de logística com os impostos que eu vou deixar de cobrar. Essa é a lógica do incentivo fiscal. É utilizar isso como ferramenta para você fomentar a industrialização e o desenvolvimento de regiões que sozinhas não estão conseguindo. Só que não é assim que o Ratinho governa o Paraná. Todas as grandes indústrias que vieram para o Paraná a partir dessas concessões de incentivos fiscais se instalaram ou na região metropolitana ou na cidade de Ponta Grossa. E há um certo predomínio, e eu acredito que isso é muito em razão até da força política que essas regiões adquiriram em detrimento da força política do resto do estado, do interior do Paraná. É por isso que eu estou dizendo, a nossa candidatura representa o resgate da força política do interior. Daqueles que querem ser a voz da representação dos que se revoltam com esse tipo de desprezo por nós. Nós não podemos mais aceitar isso como normal. Nós vamos acabar vivendo, aí como consequência disso para os próximos anos,
um empobrecimento do interior, né? E um empobrecimento da capital também. Porque em que pese eles atraem os investimentos, acaba gerando lá postos de trabalho, uma certa riqueza, mas se a gente está empobrecido aqui, a nossa população vai migrando para lá. E migra para lá na expectativa de arrumar emprego, que não é suficiente para todo mundo. Chega muita gente sem moradia, sem qualificação profissional, aí fortalece ainda mais os bolsões de pobreza, a periferia, a formação de favela, invasão de área. Quer dizer, acaba ficando ruim para todo mundo. E um círculo vicioso ali de pobreza e que é o que a gente já está percebendo. Veja que eu acabei de falar dos bolsões de pobreza do Paraná. Esses municípios do interior, os pequenininhos, eles estão perdendo população ano a ano. Então, como é que a gente resgata e dá para essas regiões, os municípios que você falou, a capacidade deles terem as suas próprias indústrias e investimentos? Primeiro, ter o realismo de que nem toda indústria pode se instalar em qualquer cidade. Se eu tenho uma indústria que tem a demanda, por exemplo, de um alto número de mão de obra, eu não posso levar numa cidade pequenininha que não vai ter mão de obra disponível. Então, tem que adequar a realidade. Se eu tenho um segmento de indústria que demanda de uma mão de obra mais qualificada, eu tenho que procurar levar num lugar ou numa região que tenha espaço e lugar para preparar e qualificar essa mão de obra para atender essa demanda. Então, isso a gente chama de arranjos produtivos, é compreender qual é o arranjo produtivo, o que aquela região tem de vocação e de facilidade e procurar fomentar a atração de investimentos que ela possa responder com mais rapidez. As regiões que não têm esses arranjos e essas vocações muito bem definidas, elas têm que ser criadas, né? Porque tem que ter um outro processo. E você não tem que ficar só focado em grandes indústrias, até porque isso é um mito. Hoje, uma grande indústria não gera mais do que 500, 600 empregos. Porque quanto maior a indústria e mais capital ela tiver, mais automação e mais robô e mais máquina ela vai ter. Então, isso não é resposta para a geração de empregos. Mas o que faz o ciclo do desenvolvimento econômico é você incentivar o empreendedorismo, estimular a atividade econômica com fortalecimento de atividades que não são só da indústria, mas também do comércio, da prestação de serviço, criar ambientes de desburocratização para facilitar o surgimento desses novos negócios e criar ambientes que tragam a inovação tecnológica de uma forma descentralizada. Porque nós não podemos imaginar que inovação tecnológica é coisa de outro mundo. A inovação tecnológica ela pode estar presente no dia a dia de qualquer município paranaense, desde que esteja alinhado a algum polo e a uma política. Vou te dar um exemplo muito claro. Estive, antes de ontem, em Apucarana. Apucarana tem um polo de confecções conhecido no Brasil inteiro como a capital do boné, né? Esse boné, que é famoso, reconhecido em Apucarana, tem uma parte na formalidade, tem uma parte muito grande na informalidade, né? E que ao longo dos últimos anos foi, de certa forma, se deteriorando, né? Quando eu falo de inovação tecnológica, por exemplo, uma região como essa, eu não estou falando de criar um boné digital, né? Mas eu estou falando de inovação tecnológica, de poder pegar os jovens dessa cidade, de um lugar que já tem um polo de produção, onde tem muita expertise, onde tem muito conhecimento, tem compreensão de mercado, e começar a inovar no design, nos novos materiais, em novos tipos de produto, entendeu? E incentivar o fomento desse tipo de ação, porque nem todo mundo tem vocação para trabalhar na parte da confecção. É melhorar aquilo que existe atualmente na cidade, o que há de melhor na cidade, fazer com que aquilo se evolua. Assim como Cascavel lá tem sua vocação agropecuária, exato. Guarapuava também. A Londrina, né? Londrina está hoje fortalecendo um dos principais polos, um dos principais polos de inovação tecnológica para o agronegócio do Brasil. Então ela reconheceu sua vocação para o agro, já tem aqui a presença forte da Embrapa, no passado a presença do IAPAR, já tinha uma tradição de pesquisa e inovação no agro, fortalecendo um grande polo de inovação tecnológica para esse segmento. É exatamente esse o sentido. Quando eu vou para Arapongas, que tem um polo moveleiro reconhecido nacionalmente pela competência, pela diversidade e pela força, é a mesma coisa. Eu tenho que trabalhar em Arapongas a lógica da inovação no setor que eles atuam. E onde que está a inovação? A inovação na tecnologia dos equipamentos para serem mais eficientes, para produzirem melhor, de forma mais barata.
a inovação no design, no desenvolvimento de novos produtos. Então tem condições de a gente trazer elementos e polos de inovação que agreguem à indústria convencional. E é esses polos de inovação que vão ter atratividade para os jovens da região. Porque é o que eu repito, não é porque nós somos do interior e que a gente vai aceitar ficar na rabeira da inovação tecnológica dos outros, sempre consumindo tecnologia que alguém está criando. Aí também tem que estar inserido nesse processo de criar coisas. Isso tem apelo para os jovens, é isso que motiva os jovens das nossas cidades a quererem continuar morando no interior. Senão a gente vai ter sempre esse processo do jovem sempre querer sair fora, né? E aí as cidades pequenas vão envelhecendo precocemente, porque não tem essa fixação da juventude. César, e a juventude? Juventude é educação, né? Juventude, a gente fala de boas escolas, a gente fala de juventude proativa na cultura. Eu tenho 27 anos de idade recém-completados, mas como um jovem paranaense, eu sou nascido, por exemplo, em Paranaguá, e lá em Paranaguá nós temos um seríssimo problema de falta de acesso à cultura, falta de acesso à diversidade cultural. E hoje o Paraná a gente observa que há um descaso, quase que uma inércia, não existe um investimento direcionado para esse campo. Nós estamos falando também em valorizar os professores, para dar uma educação de qualidade, em modernizar as nossas escolas. Você acha, César, que você, entrando nessa proposta, virando o governador do Paraná, qual seria a tua ideia hoje para melhorar a educação no Paraná e, consequentemente, gerar essa riqueza? Porque a riqueza verdadeira ela vem da sabedoria, ela vem do conhecimento, correto? Então eu queria que você falasse um pouco desse assunto, já que você puxou o gancho, né, educação. É isso mesmo, e não tem como a gente falar de futuro sem a gente falar realmente da educação. E a educação tem que ser levada como instrumento de desenvolvimento. Eu, como prefeito de Guarapuava, sempre tive números positivos na educação, sempre crescentes no desempenho dos nossos alunos e uma excepcional relação com os nossos professores, porque eu sempre entendi e tive por convicção de que não tem educação sem professor motivado. O professor, em geral, o professor já é apaixonado pelo que faz. Só que, claro, que ele quer ser reconhecido, ele quer ser valorizado. E o que se pede muitas vezes é muito pouco. Claro que você tem uma briga orçamentária, porque tem um contingente enorme de profissionais, tudo isso tem um peso dentro do orçamento. Mas o grande desafio da educação é retomar esse relacionamento, é resgatar essa boa relação com o servidor e, a partir disso, ter realmente a condição de rever um pouco do modelo. O que eu considero hoje como desafio maior da educação é preparar os nossos jovens para um futuro que está se desenhando aí, que vai ser muito desafiador para eles, principalmente pensando em mercado de trabalho. Claro que a gente tem que pensar na educação também como formação de valores, processo educacional mais profundo, que não é só o do saber, né? Tem outros valores que são passados no processo educacional que são relevantes também, que é o do ser. Uhum. Mas, quando eu falo do saber, eu tenho que pensar que o mercado de trabalho do futuro é um mercado que está mudando muito rapidamente. Nós estamos num mundo em profunda transformação. O mundo da internet, o mundo da robotização, da internet das coisas, são todos processos que estão nos desafiando em termos de mercado de trabalho, né? Novas profissões estão surgindo todos os dias e, ao mesmo tempo, profissões tradicionais estão perdendo relevância ou até mesmo sendo extintas. Então, como é que eu chego para um jovem que entra hoje num banco escolar pela primeira vez e pergunto para ele o que você quer ser quando crescer? E a resposta verdadeira é que, muito provavelmente, aquilo que ele pensa que ele quer ser hoje talvez sequer exista como profissão a hora que ele estiver formado, adulto e entrando no mercado de trabalho efetivamente. Porque essa transformação está sendo muito rápida. Então, qual é o meu desafio como gestor público, alguém comprometido com o futuro? É preparar esse jovem para ele assimilar e adquirir alta capacidade de adaptação. Então, a formação e a educação dele tem que ser para isso. Adaptação quer dizer resiliência, que é a capacidade de resistir às dificuldades, capacidade de raciocínio, porque se eu consigo desenvolver a capacidade de raciocínio, eu consigo fazer ele se adaptar a condições diferentes, condições adversas, a trabalhar em equipe, a conseguir ter disciplina e superação de dificuldades e desafios. Quer dizer, é uma série de outras competências que a gente chama de competências socioemocionais, que não é só aquela coisa do saber tradicional,
decorar a data, né? Decorar a tabuada e decorar as coisas. Porque esse conhecimento convencional que a gente passou pelos livros, pelos bancos escolares, de ter que passar lá, muitas vezes até decorando informações, localidades, nomes difíceis das coisas, hoje ela perdeu um pouco do sentido quando eu consigo ter acesso a qualquer dessa informação num clique do Google. Essa é a realidade. Esse mundo mudou. Nós não tínhamos Google no passado. Então hoje, se eu quero saber o nome ou a data de qualquer coisa, em frações de segundo eu consigo essa informação. Mas eu tenho que desenvolver no meu jovem essa capacidade do pensamento crítico, por exemplo. E o pensamento crítico é desenvolver no jovem a capacidade de fazer perguntas e não só de responder às perguntas que são feitas a ele. Então tem um processo que precisa ser preparado, essa visão tem que ser incentivada, os professores têm que compreender e comprar essa ideia e a gente prepará-los para isso. Isso não é como nós temos hoje, comprando equipamentos eletrônicos nas escolas achando que isso é inovação. Isso é jogar dinheiro fora, não é inovação. Inovação está na forma do pensar, está na metodologia em si. Nós preparando nossos jovens para esses desafios, certamente vamos deixar o Paraná muito mais pronto para esse mundo do futuro, para esse mundo desafiador e em profunda modificação. É com essa formação que nós vamos ter jovens preparados para entrar nesse mundo da inovação tecnológica, de tudo aquilo que eu acabei de citar, que são oportunidades que podem ser geradas em todos os cantos do Paraná, mas a gente tem que ter uma educação alinhada a isso. Não adianta a gente imaginar que vamos educar os nossos jovens com o modelo tradicional de sempre, né? E aí o mundo muda e achar que, por sorte, a gente vai ocupar as oportunidades do mundo. A gente tem que estar à altura dos desafios que vão surgindo. E nós acabamos tendo ali uma geração de pessoas, você colocou muito bem, acabamos tendo ali uma geração de pessoas atrasadas até, né? A gente precisa pensar para frente. Pensar para frente, César, mudando um pouco desse contexto de educação, eu achei muito legal a forma como você colocou, a questão da cultura, da valorização do professor, enfim, mas também vamos voltar aqui a falar de Paraná. Eu elenquei alguns tópicos aqui agora para a gente falar de economia e entrar em uns assuntos espinhosos. Conta de luz e água hoje no Paraná está um absurdo a gente pagar. Eu tenho uma notícia do Brasil de Fato que em 2021, por exemplo, a Copel teve uma alta de 29% no lucro e esse lucro da Copel ele foi dividido em boa parte com os acionistas da Copel. Você como governador, você pode mexer nesse contexto? Porque, César, tá pesado no bolso do paranaense, né? A gente falou assim de vários temas, a gente acabou de sair do tema de educação, mas não é fácil, por exemplo, para alguém estudar com a luz cortada ou sem água em casa. E essa é a realidade de muitos paranaenses hoje. Queria que você nos falasse disso. O Requião tem uma proposta lá de congelar a tarifa de água. Respeito muito a história do Requião, porém eu vou até me permitir ter sua opinião. Eu acho que isso tira a capacidade de investimento do Estado. Talvez seria o mais correto manter uma tarifa equilibrada. Se você vir a ser o governador do Paraná, qual é a tua proposta para termos uma tarifa justa de luz e água no Paraná? Eu acho que a primeira delas é resgatar a essência do papel de uma empresa estatal. Uma empresa estatal como a Copel e a Sanepar, e elas são estatais porque a maior parte, o controle acionário e a gestão está na mão de pessoas indicadas pelo governador do estado, então é isso que faz delas estatais. Elas têm que servir ao interesse do Paraná. Se não for para servir ao nosso interesse, então privatiza de uma vez, vende elas e deixa que o mercado privado regule. Eu sou contra isso. Eu acho que essas empresas têm que estar no controle do Estado, sim, porque elas são estratégicas para o nosso desenvolvimento. Elas não podem estar a serviço do lucro dos investidores de fora, que é o que o Ratinho hoje está fazendo. Aumentou 29% o lucro, mas esse lucro é para alimentar esses investidores e uma coisa importante, em boa parte, esse lucro volta para o cofre do próprio Estado. Então o Estado, em vez de utilizar esse valor para reinvestir na companhia, para atender mais pessoas ou para reduzir o valor das tarifas, ele acaba deixando essa lucratividade alta para que esse dinheiro entre no próprio caixa do Estado para ele torrar em outras coisas, como ele está fazendo agora em propaganda.
Então, existe um ciclo vicioso de concepção de gestão. O meu entendimento em relação à Copel e à Sanepar é que essas empresas elas têm que ter responsabilidade na questão tarifária. Essa história de congelar é para quebrar a empresa, tornar ela menos competitiva de vez. Hoje o mercado de saneamento, inclusive, é um novo marco legal sobre o saneamento que faz com que essas empresas tenham que ser revisadas, reformuladas para serem competitivas no mercado, senão elas vão definhar e vão acabar morrendo. Então você não pode, de forma nenhuma, comprometer a capacidade delas de investir. Elas têm que estar com liquidez, com capacidade de investimento ativo. Mas, por outro lado, a gente tem que assegurar que a população mais carente não seja penalizada por isso. Então, temos que manter esses programas sociais, fazer com que a população mais carente realmente possa ter benefícios do fato dessa empresa ser estatal. Ela é uma visão social disso sim. E sempre preservar a capacidade dela investir para levar o serviço para quem não tem. Porque se eu deixo a tarifa congelada, aquele município que está hoje sem esgoto vai continuar sem esgoto para sempre. Porque para eu levar esgoto para esse município, a empresa Sanepar tem que ter capacidade de investimento. Então, nós não podemos sacrificar essa capacidade de investimento porque não é só para coisa nova, é para fazer manutenção. Cidade de Ponta Grossa, ontem, se não me engano, ficou mais de um dia com fornecimento de água suspenso por problemas na rede de fornecimento da cidade que teve problema de manutenção. Então, essa capacidade de caixa tem que ser feita para manter o que temos e procurar levar para quem não tem, né? A mesma coisa na energia elétrica. A energia elétrica passa pelo mesmo ciclo hoje. Um certo exagero na distribuição dos lucros para os acionistas, né? Equívoco em algumas decisões relacionadas, inclusive, à bonificação dos próprios servidores, mas o mais grave não é nem isso. O mais grave é que ela não está levando o investimento para quem precisa. Nós temos ainda no interior do Paraná uma realidade que é inaceitável para um estado que tem uma tradição na geração de energia como o Paraná. Hoje, qualquer um que está me ouvindo, que mora no interior, que mora na roça, em um pequeno sítio, sabe que se fechar o tempo e der um relâmpago no céu, a luz cai. É verdade. Há uma instabilidade absurda na rede de energia que atende o interior dos nossos municípios. E a gente não fala nem, até desculpa te cortando, a gente não fala nem só das pequenas cidades. Maringá, dias atrás, passou um dia inteiro, teve uma forte chuva em Maringá, mas as dificuldades, a rede antiga pela qual a cidade é atendida hoje, dificultou os trabalhos, inclusive na cidade de Maringá. Volta e meia acontece esse problema lá. Londrina, aqui nós temos esse problema. E um ponto também, César, você falando da Companhia Paranaense de Eletricidade, da Copel, surge uma dúvida que você pode até emendar com esse assunto. Por que a Compagás não chega no interior do Paraná? Olha, a Compagás é um outro problema talvez ainda mais complexo. A Compagás é uma das empresas mais deficitárias que nós temos. Ela é uma empresa que tem uma estrutura imensa para atender um contingente muito pequeno de empresas. Para você ter uma ideia, hoje a Compagás tem menos de 100 clientes comerciais, empresariais. Em pouco mais, eu não me lembro agora exatamente o número, mas é um contingente muito pequeno, em torno de 50 mil clientes residenciais, que são as casas atendidas na Grande Curitiba. Isso é muito pouco para uma empresa estatal que tinha como missão levar a rede de gás como fonte de energia para a indústria do estado. E cuja Copel é a maior acionista hoje. É a maior acionista, e para você saber, a companhia estatal de Santa Catarina tem mais do que o dobro de clientes industriais do que a Compagás do Paraná. E agora o próprio governo está fazendo uma rediscussão sobre o modelo de renovação da concessão e que está sendo explicitado que nós temos aqui no Paraná uma tarifa de gás mais cara do Brasil, por custos de taxa de administração cobrada pela própria Compagás. Ela é cara porque a Compagás encarece o processo, na maneira como ela administra, né? Que obviamente é uma maneira que está muito distante dos interesses do Estado. Para a gente conseguir expandir essa rede e atender o resto do Paraná, nós temos que ter um gás chegando de forma competitiva com as outras fontes de energia. Não adianta também nós levarmos dutos, por exemplo, trazer um duto
para a região de Londrina, se o gás, ao chegar aqui, não consegue competir com a energia elétrica ou com a biomassa, que geralmente são as outras fontes de energia. Então, esse problema está na origem, desde o gás que nos abastece, que é o Gasbol, e nessa forma de tarifação que está sendo feito atualmente. Existem algumas alternativas que precisam ser pensadas. Se a gente tem uma fonte do gás cara, do Gasbol, que é um contrato que a gente tem, um gás que vem da Bolívia, e esse gás hoje vem num custo já alto para nós, o Paraná deveria pensar seriamente, como outros estados já fizeram, em criar terminais nos nossos portos para receber gás liquefeito que vem de outros países. Porque é possível você pegar o gás, né, esse é um processo químico, eu faço o gás virar líquido, com isso eu aumento muito a capacidade de armazenamento, né, e eu posso trazer esse gás de qualquer um dos grandes produtores de gás do mundo, em custos menores. Esse gás vem na forma líquida pelos navios, ele entra numa unidade que faz a regaseificação, ele sai da condição líquida, volta para a condição gasosa e entra nesses dutos. Isso poderia baratear. Não sei por quê. E esse é um questionamento que muitas pessoas sérias fazem, porque o governador Ratinho não quis trazer uma unidade dessa para o Porto de Paranaguá, por exemplo. Dizem que é porque isso desatende aos interesses daqueles que querem comprar a Compagás, que parece estar nos planos do governador. E você entrou no Porto de Paranaguá. Quando eu toco aqui na Compagás, a gente entrou nesse mote de energia, você colocou aqui sobre a tarifa de luz e água, por exemplo, é um tema de interesse geral. Você falou que é possível a gente atender os interesses da população final paranaense. Mas eu chamo a atenção para esse tema da Compagás porque, veja, César, Londrina hoje ela é uma cidade de 585 mil habitantes, quase 600 mil, e ela não é atendida pela Compagás. Tão somente Curitiba e região ali é atendida. Você acha que isso explica a industrialização mais massiva na capital do estado, centralizada lá? Porque, veja, se nós tivéssemos pelo Porto de Paranaguá, que é um porto internacionalmente conhecido, esse modelo, talvez isso pudesse favorecer que Guarapuava, que Londrina tivesse a capacidade de atrair indústrias da mesma forma que Curitiba e Ponta Grossa atraem. Claro. Hoje, nossas regiões elas são dependentes da nossa capacidade de empreendedorismo. As boas indústrias que surgem, em geral, nos nossos municípios são empresas criadas pelo povo daqui, né, que acabam crescendo, prosperando, e eles acabam criando um polo que independe dessas ações do governo. Mas seria muito incentivado se a gente tivesse uma infraestrutura dotada de condições para melhorar a nossa competitividade. Um dos grandes problemas quando a gente fala de energia elétrica cara é que a energia elétrica é um insumo hoje mais importante para a indústria de forma geral. Então, se eu tenho uma política de energia elétrica que encarece esse insumo, eu torno a minha indústria menos competitiva. Ela vai concorrer com os outros estados de uma maneira desigual. O meu custo primário acaba sendo mais alto, não só por causa da carga tributária, mas por causa dos insumos. Então, e isso, para nós, é menos compreensível, porque o Paraná é o maior gerador de energia do Brasil. Ninguém gera mais energia que o nosso Paraná. Não só pela Itaipu, que é federal, sim, e acaba boa parte da nossa energia, inclusive, não fica aqui no estado, mas pela rede mesmo da Copel, da sua série de usinas. Pelas inúmeras usinas que nós temos, que são aí, do né? próprio Paraná. Nós teríamos condições de ter uma gestão mais generosa com o povo do Paraná. Você falou das usinas do Paraná, eu acabei me lembrando aqui da usina Parigô, o governador Parigô, enfim, a Copel tem toda essa capacidade, né? É interessante, César, a gente entender como funciona o governo hoje. Eu quero sair um pouco desse assunto agora de propostas. Eu acho que a gente falou bastante sobre economia e educação. Quero falar sobre política para a gente já encaminhar para o nosso bloco final. César, entrando agora em PSDB, você era do Podemos anteriormente, você saiu do Podemos, ficou lá o ex-governador e pré-candidato ao Senado, à reeleição, Álvaro Dias. No atual contexto, você acha que é possível Álvaro Dias vir apoiar o PSDB nessa empreitada política, nessa campanha? Olha, eu não vejo dificuldade para isso, né? Até porque eu entendo que o Álvaro
nesse momento, está percebendo que o Ratinho não vai cumprir a palavra com ele, né? O Álvaro acreditou que o Ratinho o apoiaria. Hoje está ficando claro que isso não vai acontecer. E é bem provável que ele vá buscar, se ele quiser realmente disputar o Senado, um outro grupo político que possa dar condições e viabilidade para o projeto eleitoral dele. Isso, eventualmente, pode ser construído conosco. Agora, claro que não depende só de mim mais, né? Tem todo um convencimento do próprio partido, do conjunto de outros aliados que nós temos, né? E aí tem que ser um trabalho de construção. Mas da minha parte, do ponto de vista pessoal, não há dificuldade. Em que pese eu tenha tido divergências com ele no entendimento sobre a condução do Podemos, que era o partido que eu estava com ele, isso não prejudica em nada o respeito, né, o reconhecimento da importância que ele tem para o nosso Estado. E dentro desse processo político, para a gente encerrar, já tem hoje um possível vice do César Silvestre? Sem citar nomes, se não precisa citar nomes, eu acho que seria até um furo grande demais, né? Faria o pessoal aí já sair correndo atrás. Mas hoje, César, você está andando o Paraná inteiro, a gente tem acompanhado a tua agenda, não só a tua agenda, mas a de todos os outros pré-candidatos. Você vem sendo chamado aí como a terceira via do Paraná. Vi uma reportagem dias atrás do estado de São Paulo que colocou você lá como essa possibilidade, essa terceira via. E isso também passa por um bom nome de vice, César. Você tem hoje ideia de quem poderia vir ser o seu vice? Não, eu não tenho. Para falar a verdade, existe, claro, ideias que passam pela cabeça. Pessoas que a gente tem admiração, afinidade. Eu entendo que o vice ele tem um papel estratégico que tem, de um lado, representar um aspecto de simbolismo daquilo que você quer representar na chapa, e de outro lado, do papel estratégico do ajudar a governar, que é trazer uma visão diferente, alguém que traga uma experiência melhor ou diferente da sua, para que você realmente tenha uma chapa homogênea. Não é só o papel de substituição eventual, né? Mas sim de poder governar junto. Eu tive na minha gestão 2 vice-prefeitos, uma mulher e um homem, e ambos foram muito importantes para as minhas administrações, me ajudaram, me ensinaram e me completaram. Então eu pretendo seguir esse mesmo processo, mas eu digo com franqueza, nem adianta eu pensar nisso agora, e nem adianta eu me encantar com o nome agora, porque como esse processo político ele vai afunilando lá na frente, então é possível que lá na última semana das convenções surja um partido, um aliado que eu nem conto com ele hoje. E é possível que ele venha para agregar e somar no nosso processo de forma decisiva, trazendo um nome que hoje sequer está na minha cogitação. Então a gente tem que ter tranquilidade em relação a isso. Claro que já vai colocando algumas estrelinhas, né? É uma tentativa no aqui da gente conseguir saber, descobrir um pouco mais de como vai ser a campanha. Eu posso te dizer que eu tenho assim, clareza de que o vice ele tem o seu papel, sim, e tem sua relevância e vai ser escolhido por mim com muito cuidado. Perfeito. César Silvestre Filho, eu quero agradecer pela sua participação, pela sua gentileza em atender o nosso convite. Ainda faltou assunto, a gente podia falar da balsa de Guaratuba, que é um outro problema. Isso é o símbolo maior da incompetência do Ratinho. Mas vai ter essa ocasião para a gente falar da balsa de Guaratuba, das obras que hoje estão em andamento. Tem aqui assuntos do Porto de Paranaguá que muito interessa para quem está aqui no interior, porque a nossa produção aqui sai daqui por Paranaguá, ganha o mundo através de Paranaguá, e Paranaguá também ganha, porque tem lá a sua economia movimentada, a sua economia gerada. Mas vai ficar por uma outra ocasião, a gente já não tem mais tempo. Eu quero deixar o microfone aberto para você deixar o teu recado ao povo paranaense, ao pessoal que nos acompanha agora. Enfim, César, pode deixar sua mensagem. Bom, Derek, primeiro agradecer você pela oportunidade, te parabenizar pela condução. Você tem uma visão muito clara das coisas, da prioridade, pela tua juventude, e a tua visão é algo que até nos deixa felizes de ver tanto talento. Segundo, de dizer que eu peço aos que estão me assistindo que acompanhem a minha pré-campanha. O Paraná estava numa encruzilhada. Ou ficava com o Ratinho, mesmo sabendo que o governo não produz, não entrega e não consegue deixar legado nenhum depois de 4 anos de gestão. Mas, por outro lado, a única alternativa que tinha ao Ratinho era ter que retroceder
ao ex-governador Requião, que já nos governou por 3 vezes. Isso, para muitos, não era o suficiente para ter um debate e uma discussão eleitoral à altura da importância do Paraná. O Paraná é importante demais, rico demais, complexo demais, para ter apenas 2 vozes nos representando no processo eleitoral. A minha candidatura vem trazer esse diferencial. Uma voz diferente, uma voz que tem uma experiência de gestão testada e aprovada, uma voz que vem do interior do Paraná com a ousadia de romper-se a hegemonia política da capital e que vai debater sem medo, sem rabo preso, os assuntos que interessam os paranaenses. Todos os temas que você vai trazer, nós vamos debater. E o que eu peço ao povo do Paraná é que nos acompanhe com atenção, que nos dê a condição e oportunidade de nos apresentar, que falem da nossa candidatura para pessoas que ainda não estão ligadas no processo, nos acompanhem nas redes sociais, lá pelo César Silvestre. Vai aparecer. PR, coloca aí na legenda. Me acompanhar nas redes sociais para acompanhar as nossas manifestações, a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa vida, né? Saber quem a gente é, para que a gente possa realmente trazer uma condição de competir nessa eleição em condições de igualdade e chegar no segundo turno. E eu quero dizer para o povo do Paraná, vai fazer bem para nós levar a eleição para o segundo turno, para a gente poder debater o Estado em condições de igualdade. No segundo turno, o tempo da televisão dos candidatos é o mesmo. Todos têm o mesmo tempo. No segundo turno, o debate é mano a mano, não tem como fugir da discussão. E a gente precisa discutir o Paraná. E, por favor, pessoal, não caiam na armadilha de imaginar que a eleição do Paraná vai ser uma repetição da eleição federal lá em Brasília. A discussão do governo federal, que hoje está num fla-flu gigantesco, né? Ela não pode ser repetida de cima para baixo, senão nós não vamos discutir o que interessa para o Paraná e para os paranaenses. Nós vamos continuar tendo o pedágio nosso sendo elevado na barriga, nós vamos continuar com os nossos hospitais em frangalhos, nós vamos continuar com a segurança pública desestruturada e não vamos debater o que interessa de verdade para nós. Né? No segundo turno da eleição, todo mundo vai ter que se posicionar em relação à eleição de presidente da República. Todo mundo vai ter que ter um lado. Mas no primeiro turno vamos discutir o Paraná. Vamos trazer o que importa realmente para o povo do Paraná. E é aqui que vem espero ser a minha contribuição para esse processo. Com ousadia, com alegria, com determinação, com muita disposição de correr esse estado, de gastar muita saliva, sola de sapato, fazer a boa política que eu gosto, faço por vocação, faço por paixão. Né? Eu, felizmente, tenho uma vida pessoal hoje bem realizada, eu tenho os meus negócios privados como produtor rural, como agricultor que eu sou. Eu faço política por absoluta convicção de que eu posso ser útil, eu posso ser mais útil e posso trazer a vocação que eu sei que tenho, que descobri ao longo do tempo e da experiência que eu adquiri em favor do nosso Paraná. Perfeito. César Silvestre Filho, então obrigado pela participação. Obrigado. Podercast fica por aqui. Você acompanha esse episódio na íntegra através das redes sociais do 24 Horas News, também está aparecendo aqui na sua tela, através do nosso canal do YouTube e também com os cortes que logo mais serão publicados lá no nosso Instagram. A gente agradece pela audiência, voltando na próxima com novos entrevistados e quem sabe, né, teremos uma grande novidade aí, a estreia em breve de um programa aqui também pelo 24 Horas News. A gente agradece mais uma vez pela audiência e até a próxima.